Tudo isso para mim tem uma única razão: a gente não tem consciência que é, sim, amado e especial para uma pessoa. Quem é? Se o dia que a gente descobrir isso, você não vai precisar de migalha de nada. O tanto que a gente precisa ser vigilante, o tanto que a gente precisa aprender a ser crítico com as coisas que chegam para nós. É tanta mentira, é tanta coisa para te enrolar, é tanta coisa para te falar, viu, olha o sucesso que fulano faz. Eu fico pensando como é que tudo nos enrola, gente. Tudo nos enrola. Isso não é brincadeira. Tudo é feito para nos enganar. E você ter a impressão de que, mas se eu fizesse esse sucesso assim, ia ser legal. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Quem tiver com a palavra de Deus, com a Bíblia, quiser abrir Lucas, capítulo 14. Está aí com a Bíblia? Lucas, capítulo 14. Então, Mateus, Marcos, Lucas. Acharam? Versículo 7. Achou? Mais embaixo um pouco aí. Achou? Tudo bem. Todo mundo está no amém ou está na misericórdia? Esse evangelho nós vimos no domingo, quando Jesus está na casa, vai na casa de um fariseu, para um jantar. Fico imaginando que devia ser levá-lo para um jantar, né? Levar ele para jantar e ele está observando o povo. Está vendo o povo escolhendo os primeiros lugares. Ele está só observando. É claro que Jesus aproveita a ocasião para contar uma parábola, mas todas as vezes que Jesus conta, aqui ele não está querendo dar uma lição de moral, nem ensinar a hierarquia entre as pessoas mais importantes. Jesus está nos orientando na nossa construção. Pensem nisso. Jesus está nos orientando em como que a gente tem que caminhar. Então, quando ele coloca isso aqui, a frase, né, que se a gente, se vocês forem ler a parábola toda, se vocês lembram dela, são duas frases, né, duas palavras que comandam essa leitura de domingo. É a humildade e a gratuidade. Então, Jesus fala dessa forma aqui. Ele diz: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando a gente faz uma análise dessa parábola, se a gente aprofundá-la um tiquinho mais, nós vamos ver que, na verdade, essa parábola é a nossa situação diante de Deus Pai. O último lugar aqui, esse último lugar, isso aqui quem tomou conta dele foi Jesus. Porque somos nós diante do Pai. Imagina, a nossa humanidade completamente em pecado, que ocupa o último lugar. Jesus, mestre da humanidade e da humildade, ele desce. E pela encarnação dele, pois que ele desce, ele ocupa o último lugar na cruz, e porque ele desce, ele consegue nos elevar ao Pai, por isso que ele nos exalta. Se ele não tivesse vindo, esse processo não poderia acontecer. Porque somos nós que estamos aqui. É a nossa posição em relação a Deus. A humildade, ela é a virtude das mais importantes. Mas ela é tão mal interpretada que ninguém gosta de falar da humildade. Porque ela é mal interpretada. Na verdade, é a única virtude que a gente vê ao mesmo tempo a nossa miséria e a nossa grandeza. Ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Porque humildade é ver a gente como a gente é, sem por filtro, sem falsidade, aquilo que somos. E quando a gente toma consciência daquilo que somos, o que nós somos? Filhos do Altíssimo. Aí já subimos até de posto. Mas nós somos nada, e sem Ele não podemos
Quando a gente toma consciência disso, que a gente de verdade é isso, que a gente pode contar com a gente mesmo, não contamos com a nossa guerra com a autossuficiência e tudo mais. Quando a gente toma consciência disso, a gente se abre para a grandeza de Deus. Então essa é a nossa grandeza. É quando a gente se abre para que Deus possa fazer as coisas em nós. Então humildade é a consciência daquilo que eu sou. Nada. Mas eu tenho esse dom, tem dele que me emprestou. É dele. Nada é meu. O que nós temos que ele não nos deu? O que nós sabemos que ele não nos ensinou? Compreende? Então, quando a gente vai tomando consciência disso e fala, eu, nada. Mas ele em mim é muito. Ele faz através de mim muito. Mas é ele quem faz. Então, quando você toma essa consciência, é tão interessante porque Jesus vem tocar exatamente, quando ele fala na questão da humildade, num pecado de raiz que a humanidade inteira carrega. Uns mais, outros menos. Qual é esse pecado? Que todos temos. É a vaidade. É a vaidade. Papa Francisco falava uma coisa, eu achei que ele fez uma comparação fantástica. Ele fala que a vaidade é a osteoporose da alma. Porque você olha o osso assim da osteoporose, ele está bonito. Chega um tiquinho mais perto, ele está podre por dentro. Compreende? Que ela nos insufla, ela nos ilude, nos engana, mas ela é fugaz. Ela é igual uma bolha de sabão. Ela passa. Por que a gente tem essa vaidade? Porque, na verdade, existe uma raiz em nós de carência. A gente quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser reconhecido. A gente quer se sentir importante, especial. Hoje, se vocês pararem e pensar, a turma que mexe com marketing sabe exatamente disso. Abre uma conta do banco para cliente que é especial. Você que é único. Não é assim? Isso é coisa exclusiva para você, foi feito para você. Ou mentira. Mas enquanto a gente se ilude, até a gente lutar contra isso, porque na verdade a vaidade é eu me vestir ou me mascarar daquilo que eu não sou, para parecer ser o quê? Para quem? Compreende como que a gente vive no mundo enrolado, né? Jesus vem nos convidar a ser a gente mesmo. Deixa eu mostrar exatamente onde que vocês são. É isso. É isso. Toma consciência daquilo que você é. Para que parecer ser aquilo que não somos? Mas o mundo nos leva a isso. Então nós vamos ser enrolados. Quando alguém fala a palavra humildade, a gente até esfria. Que é, primeiro que a gente tem um conceito errado da humildade. Segundo, que falar, o que é figura humilde? Não, aquela que tem consciência daquilo que ela é. Que é nada. Nós é que temos a ilusão que somos muita coisa, né? Então, a verdadeira humildade, só Jesus fez. Só Deus pode fazer. Porque Deus desceu exatamente de onde Ele é. Ninguém é acima dEle. Ele não tem jeito de subir mais. E Ele desceu. Ele desceu na encarnação. Ele desceu quando Ele criou o mundo. Ele desceu quando Ele fez o lava-pés. Ele desceu, foi ao sepulcro e o Pai o exaltou. E ele ainda desceu mais quando ele se torna pão e quando ele se torna prisioneiro de amor. Imagina, um Deus que o mundo não é capaz de contê-lo, aceita ficar como um pedaço de pão que não tem gosto. Tem gosto de pão, parece pão e não é pão. Imagina, aonde ele chegou por amor. Por que a nossa humildade não é verdadeira? Desce, Zaqueu. Por quê? Porque a gente desce do lugar que a gente acha que está. Nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos. Não é verdade? Não, eu desci de onde, meu filho? Já não é nada, subi em que lugar? Oh, que ilusão. Então, por isso que a nossa humildade ela é falsa. Né? Porque não estamos em lugar nenhum para descer, ué. A imagem mais pura da humildade é a água.
Porque ela só desce. Ela desce. É São Francisco que falava isso. A minha humilde irmã, água que desce. Sempre desce. Nós é que temos a falsa ideia, né? Está escrito a palavra de Deus. Não tenhais um conceito elevado de vós mesmos. Que a gente acha que é melhor, né? Muito melhor. Não, fulano. Tanto que você vê as pessoas falando com você assim, mas você está sabendo com quem você está falando? Ó. Um irmãozinho seu, hein? Né? Que tem ilusão que é muita coisa. Só ilusão. No meio desse nada a gente ainda mistura soberba, né? Vaidade, pecado, fica uma mistura espetacular, né? Só Deus para conseguir amar uma mistura dessa. Mas ama, né? Então, quando a gente toma essa consciência e fala, Senhor, me ajuda, me ajuda. Quando Jesus está nos colocando aqui, fala, toma consciência daquilo que vocês são. Vocês estão inseridos num mundo onde a mídia traz para vocês o tempo inteiro. Que bacana mesmo é aquele que aparece. Estou falando mentira? Não. E que você tem que crescer e aparecer, independente do que você faz para chegar lá. Se você está matando alguém, destruindo alguém, o importante é você aparecer. Não porque você é, em detrimento daquilo que você é, mas pelo que você tem de poder financeiro ou pelo poder material. Compreendem? Como que aquilo nos engana e nos enrola. Então, na verdade, as falas é tudo muito sedutor. Então, hoje eu estou no mundo que eu quero aparecer, nem que seja 5 minutos. Mas eu tenho que ser famoso de alguma forma? Estou falando mentira, gente? Não, isso é carência. Qual a necessidade? Por que a gente precisa tanto de querer ser famoso ou aparecer para quê mesmo que isso serve? Fico lembrando do programa do Chicanismo, tinha um quadro que falava, famoso quem? Esse que é o famoso quem? Para quê? Tudo isso para mim tem uma única razão, a gente não tem consciência que é sim, amado e especial para uma pessoa, quem é? Se o dia que a gente descobrir isso, você não vai precisar de migalha de nada. O tanto que a gente precisa ser vigilante, o tanto que a gente precisa aprender a ser crítico, com as coisas que chegam para nós. É tanta mentira. É tanta coisa para te enrolar. É tanta coisa para te falar, viu, olha o sucesso que fulano faz. Eu fico pensando como é que tudo nos enrola, gente. Tudo nos enrola. Isso não é brincadeira. Tudo é feito para nos enganar. E você ter a impressão de que, mas se eu fizesse esse sucesso assim, ia ser legal. Tudo é armado. Tudo é armado. Tudo tem um jogo. Você vai gravar um vídeo para uma empresa, a roupa que você veste tem que ter a cor da empresa? Vocês nunca perceberam isso? Nunca perceberam? Não? Mas é assim. É assim. Tudo é treinado. Tudo é treinado. A cor da sua roupa tem que bater com a cor da empresa, porque tem uma linguagem que é não verbal. Mas ela já te chama, se você não prestar atenção, às vezes não está falando, a imagem está te chamando. E a gente fica muito preocupado com isso. Então, eu digo para vocês, cuidado com a sedução, daquilo que não é real para nós, daquilo que está aqui nesse mundo para te enrolar, para te tirar do seu centro. E te digo, tenha coragem, não tenha medo de fazer uma opção pelo aquilo que é de verdade. Não tenha medo de fazer opção. O que nos une como cristão? Em Cristo, o que nos une? Não é o sucesso a qualquer preço, é o amor, é o bem, que quanto mais você divide, maior ele é. É diferente do que o mundo traz. Então, tenha coragem de assumir, não tenha medo de tomar o caminho do amor, não tenha medo de tomar o caminho que as pessoas vão falar, isso aí já saiu de moda. Ter um relacionamento afetivo de verdade, sem mentira, sem traição, com honestidade, com pureza. Por que tem que ser tudo na mentira, no rolo? Ter coragem de fazer essas opções, ter coragem de ter uma vida sóbria, ter coragem de fazer opções por aquilo que constrói.
Tenha coragem. Não tenhais medo de assumir um caminho que as pessoas vão olhar e falar: coitado, isso já saiu de moda. Não saiu de moda. Porque para poder aprender a viver a humildade, é igual o amor. Eu tenho que amar a Deus e amar o irmão. Para mim ser humilde, eu tenho que ter humildade pelo sentimento diante de Deus, que conhece meu sentimento. Mas eu não posso ser humilde. Deus não tem nenhuma necessidade nossa, tem? Nenhuma. Mas Deus se faz presente no irmão, para que eu possa demonstrar humildade em relação ao outro. Eu não posso lavar os pés de Jesus, mas eu posso lavar os pés seu. Compreende? A humildade, se ela não se traduzir em serviço, está errado. Eu não posso só falar igual o amor. Então, se eu tenho consciência daquilo que eu sou, pega os talentos que Ele te deu e põe em função do outro, daquilo que Ele te deu, no compromisso que nós temos uns com os outros. Não tenhais medo de anunciar isso, porque na verdade ser humilde não é ser derrotado, é o contrário. É uma luta, e é um momento de vitória, porque tem que vencer, o amor tem que vencer o egoísmo, porque se deixar por nossa conta, a gente vive pelo nosso umbigo. Quando eu tenho que ceder, quando eu aprendo a dividir, quando eu aprendo a olhar para o outro que está do meu lado, quando eu aprendo a ver a necessidade do outro, é assim. Quando eu aprendo a fazer por aquele que não pode me retribuir, que de preferência não guarde o nome de quem vocês ajudaram, para vocês não correrem o risco de cobrar de alguém. Aprenda a simplesmente ser bom. Qual é o nosso modelo de humildade e de gratuidade? Só Jesus. Não há outro modelo. Não há outro modelo. É só Ele que é o modelo de tudo na nossa vida. Porque Ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, não mandou aprender de mais ninguém. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, para que querer ser mais do que o outro? Para que querer ser mais famoso do que o outro? Para que achar que tem um cargo, então é melhor do que o outro? Todas as vezes que você tiver um cargo, e tinha um rei na França, que eu não vou saber qual deles que foi, não sei se foi o 14, não sei, não vamos esquecer, que antes de morrer ele deixou um testamento para o filho dele, falando para o filho dele fazer o bem. Faça o bem, nunca se desvie de Deus. Viva o amor, cuide dos outros, preste atenção na necessidade dos súditos, preste atenção na necessidade do povo. Se você tem um cargo, lembre que ele só foi te dado para que você possa servir mais e melhor. Lembre disso, que a vaidade não te pegue. Ele me deu esse cargo de chefia, que bom, vai trabalhar um tiquinho mais. Só para isso serve. Só para isso. Você imaginou, eu fico pensando, se todo mundo colocasse os seus talentos a serviço uns dos outros, ia ter alguém necessitado de alguma coisa? Vocês não ficam enlouquecidos com isso? Não, porque eu fico. Eu sofro demais com isso. Talvez porque eu lido com uma realidade muito dura. Muito dura. E vejo o quanto falta, porque alguém segura demais. Então é preciso a gente pensar nisso. De verdade, né? De verdade. A humildade é aquilo que me dá, é o sal da minha santidade. Ele tem que dar sabor na minha vida. Quanto mais você trabalhar para a sua santidade, mais humildade você coloca na sua vida. Não há caminho espiritual, não há santidade se não tiver humildade. A humildade, ela é a primeira e a maior das virtudes que a gente tem que lutar para tê-la. E o que é? É lembrar todos os dias quem você é. Capaz de quê mesmo? Nem de pegar uma palha no chão, sem a ação de Deus. Então ele fez, fala, nossa, que bacana, Deus fez isso, maravilhoso, não fui eu que fiz, Ele fez através de mim. Aprenda isso, porque está escrito em João 14, como é que é mesmo? Sem mim, João 15, nada. Sem mim, nada. Então às vezes se discute muito, reúne muito e resolve o quê? Nada, porque sem Ele, nada. Mas como é difícil. Enquanto a gente não entender isso, que é o amor que tem que vencer o egoísmo,
é que a graça precisa vencer o pecado em nós. Deus precisa destruir esse pecado de raiz que está dentro de nós. Essa necessidade de aplauso, essa necessidade de falar, viu essa mesa? Fui eu que fiz. Já falei isso mais de uma vez. Se Deus colocasse etiqueta nas coisas, todos nós tínhamos a etiqueta de pendurado, feito por mim. Que necessidade temos que o outro saiba que fui eu? Tem um só que tem que saber, quem é? É ele que tem que saber. Só ele que tem que ver aquilo que a gente faz. Porque no final das contas é você e ele. Isso é extraordinário. Aprender isso é com ele que nós temos que aprender. Porque somente assim, nessa consciência, nós vamos conseguir ser dóceis na mão de Deus, para que o Espírito Santo possa fazer em nós maravilhas, como ele fez em Maria. Então eu tenho que seguir Jesus e imitar Maria, na docilidade ao Espírito, para que o Espírito possa fazer em cada um de nós coisas grandiosas, como ele fez nela, como ele fez enquanto santos, porque afinal de contas nós todos somos chamados à santidade. Filó, que é isso? Somos todos chamados à santidade. E isso é uma coisa tão séria, a gente não leva isso a sério. Eu tenho que prestar atenção nisso, que eu sou chamada à santidade, e a santidade é viver a vontade de Deus na nossa vida, e entender que estamos aqui para servir. Eu já contei isso para vocês, mas pode ser que muitos não lembrem. Põe tempo nisso, né? Deve ter mais de 30 anos. Que eu tinha um cargo no hospital, a do Baleia, na vice-diretoria. E na época não existia uma regulação para trazer os pacientes para Belo Horizonte. Eu chegava na casa da minha mãe e sempre tinha uma fila de irmãos carentes que precisavam de mim. Eu tinha um caderno. Fulano precisa operar de hérnia, o outro de próstata, o outro precisa fazer cirurgia plástica de mama, o outro era nariz, o outro era tumor, o outro, mas era coisa louca. Eu trazia um bocado de dinheiro no carro, que eu já levava direto para o hospital para internar. Não tinha regulação da central. Fazia tudo pelo SUS. Tudo pelo SUS. Só que não tinha hoje como tem a central de regulação, que você tem que pôr o paciente na central. Eu trazia o povo. Tinha um caderno, que eu tinha que ter contato com o povo, telefone, que eu sabia, eu anotava que o povo precisava, de cá ligar, pode vir tal dia, marcava tudo para o povo. Tudo, era uma coisa surreal. Um dia eu peguei esse caderno, fiquei apavorada com ele, fui lá para o Santíssimo. Falei, Jesus, vem cá trazer um negócio para o Senhor, que eu vou para o inferno com esse caderno. Vem cá trazer um negócio para o Senhor seríssimo. Isso aqui pode ser a causa da minha ruína. Deixa eu explicar para o Senhor. Deixa eu explicar direitinho para o Senhor. Olha esse caderno. É extraordinário, né, Jesus? Já fizemos muita coisa, muita gente. Mas se eu ficar preocupado com isso e achar que eu sou maravilhosa porque eu fiz isso, ou se eu começar a cobrar das pessoas por quem eu ajudei, eu estou no inferno, sem a menor chance. Então vim cá te pedir uma graça. Primeiro, que eu vou queimar esse caderno. Segundo, que o Senhor vai me conceder. O Senhor não vai me permitir lembrar de nada que eu tenha feito na vida, de bom. O pecado só põe na minha frente para não esquecer dele. Mas o que eu fiz, o Senhor não me deixa lembrar. Né, Jesus? Já fizemos muita coisa, muita gente. Mas se eu ficar preocupado com isso e achar que eu sou maravilhosa porque eu fiz isso, ou se eu começar a cobrar das pessoas por quem eu ajudei, eu estou no inferno, sem a menor chance. Então vim cá te pedir uma graça. Primeiro, que eu vou queimar esse caderno. Segundo, que o Senhor vai me conceder. O Senhor não vai me permitir lembrar de nada que eu tenha feito na vida, de bom. O pecado só põe na minha frente para não esquecer dele. Mas o que eu fiz, o Senhor não me deixa lembrar. E é extraordinário, que eu não consigo lembrar de muito pouca coisa. Só aquilo que ele acha que deve ser lembrado. De mais nada. Quando alguém fala, você fez, eu vou ter certeza que foi eu. Só tenho certeza, porque eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar. Porque eu fui lá no Santíssimo, sentei com ele umas horas, peguei, dá uma olhada, amigo. A situação não é boa, não. Mas é preciso, porque nós somos humanos e o risco que a gente corre é muito grande. E entender que, na verdade, não somos nós.
É Ele em nós. É essa docilidade que eu preciso permitir que o Espírito Santo faça. Por isso que Ele é o meu modelo. Porque somente Ele que vai me ajudar a ter paciência, para não matar ninguém, né? É Ele que vai me ajudar a ter mansidão nas ofensas. Só Ele que vai me ajudar a ser obediente nas tribulações. Só Ele. Só Ele, o modelo é Ele. Tem que olhar para Ele e falar, como é que eu faço isso, meu filho? É Ele, só Ele pode. Mas ninguém pode fazer isso conosco. Só Ele pode moldar o nosso coração. E a hora que a gente perceber uma ponta de vaidade, fala com Ele, não tá bom não, vai confessar. Me ajuda, me dá a graça. Tira esse pecado raiz de mim. Me ajuda, Jesus, a ter essa consciência. Me ajuda a lembrar que eu fui chamado à santidade. E que para cada um de nós é especial para Ele, guardem isso. E cada um de nós é chamado a ser santo de um jeito. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Construir a sua história. Deixa Ele. Seja dócil a Ele, como Maria foi. Deixa Ele trabalhar a sua vida, para que de verdade Ele faça da sua vida aquilo que Ele sonhou. Não ponha empecilho a Deus para trabalhar em você. Peça a Ele, fala, Jesus, me esvazia de mim. Me ajuda a descer de onde eu acho que eu estou. Eu lembro sempre de Zaqueu, desce Zaqueu. Desce, minha filha, desce. Onde que você pensa que está? Quem você pensa que é? Nada. Para quem que ele falou? Falou para um... Esse vai ser santo, está sendo estudado, né, de verdade. O François Xavier. Que ele é preso, quando o comunismo chega em Xangai, que ele é preso só com a batina, não tem nada. E ele fica aflito dentro imagina, ele ficou preso 13 anos. Dos 9, não tinha nem janela. Confinado. E ele aflito, e quando no início ele pensava, como é que faz? E os jovens, e isso e aquilo, e escutando, né? Porque as igrejas colocaram fogo nas igrejas, queimaram todos os livros, queimaram as livrarias, foi uma loucura. E ele pensava tanta coisa que ele tinha que fazer, e ele escuta Deus falar com ele assim, François, por que você está quieto? Você quer Deus ou as obras de Deus? O que você quer? Porque para fazer o que você faz, ou fazia, eu arrumo gente melhor que você. Olha que soco no estômago. Para fazer o que você fazia, eu faço melhor. Eu tenho gente que faz melhor. Então que a gente não tenha essa ilusão. Fala, Senhor, se eu fui chamada e sou única, me ajuda a ser dócil ao Santo Espírito. Me ajuda a me conhecer, me mostra quem eu sou. Me mostra os meus pecados, porque eu quero de verdade ir para o céu. Me ajuda a ter essa docilidade, porque eu quero caminhar de verdade, e não é fácil, esse caminho ele é estreito. Então eu trouxe uma oração, para que a gente possa pedir a Nossa Senhora, a gente ter os olhos voltados para ela, né? Que ela foi um modelo para nós de humildade e de coragem. Eu fico pensando, né, que deu conta de tudo. Ela foi para nós esse modelo. Então nós temos que olhar para ela agora. Presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês. Para que ela possa nos ajudar, né? Ajuda-nos, Virgem de Nazaré, a sermos dóceis ao Espírito Santo, como tu mesma foste. Ajuda-nos a tornar-nos cada vez mais santos, discípulos apaixonados do teu Filho Jesus. Sustenta-nos e nos acompanhe neste caminho estreito, a fim de que sejamos incansáveis missionários do Evangelho. Amém. Que assim seja.